Olá, meu nome é Mariana Asquira Campos de Deus, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG e hoje eu vou ministrar a aula sobre violência contra a mulher, orientada pela doutora Júlia Carnim. Esse é o conteúdo da aula. Vamos começar falando sobre alguns conceitos em violência contra a mulher e algumas estatísticas. Trazendo resultados do Anuário da Violência de 2023, o número de mulheres assassinadas no ano de 2022 foi de 4.034 mulheres, constituindo um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Também, 673 mulheres se deslocam diariamente até uma delegacia para denunciar um episódio de violência doméstica. Esses dados relativos ao ano de 2022 constituindo um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. 1.437 mulheres morreram apenas por serem mulheres, ou seja, relativa ao crime de feminicídio. Esses números tiveram um aumento importante no ano de 2022, constituindo 6,1% de aumento em relação ao ano anterior. Além disso, no ano de 2022, 245.713 mulheres foram vítimas de violência doméstica, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. 6.114 mulheres registraram o assédio sexual, 49,7% de aumento em relação ao ano anterior, e ocorreram 899.485 acionamentos ao 190, 190, o número da polícia, para o registro de casos de violência contra a mulher. Um número de 102 acionamentos por hora. Agora falando um pouquinho sobre as tipificações de violência. Então, violência provocada por um parceiro íntimo constitui qualquer comportamento no âmbito de relação íntima que cause danos físicos, sexuais, psicológicos ou que apresente comportamento controlador durante ou após o término de uma relação. A violência contra a mulher vai ser qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no ambiente público quanto privado. Aqui nós trazendo dados da pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em relação aos anos de 2017 a 2023. Nós temos então que em relação às mulheres abordadas na pesquisa, no ano de 2023, 28,9% sofreram algum tipo de violência ou de agressão, seja insulto, humilhação, xingamento, ameaça, chutes, empurrões, batidas, sendo a principal delas a ofensa verbal. A violência física engloba qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, incluindo tapas, socos, chutes, espancamentos, como eu citei nos dados anteriores. E violência sexual é a ação que obriga uma pessoa, seja mulher ou homem, a manter contato sexual, físico ou verbal, ou participar de outras relações sexuais com o uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule o limite da vontade pessoal desse indivíduo, dessa vítima. Agora, tratando sobre o crime de feminicídio, ele foi tipificado na Lei 13.014 do ano de 2015 e é uma categoria penal que é dada a qualquer morte de mulher ocorrida simplesmente pela sua condição de gênero, de ser mulher, ou quando envolve uma violência doméstica ou familiar. É uma morte necessariamente discriminatória, então, pelo fato da vítima ser uma mulher. E é importante ressaltar que ela é parte final de um processo de agravamento da violência e que pode ser entendido, então, como um contínuo de terror. A gente tem, então, que o feminicídio é uma forma de violência evitável se forem empregadas políticas públicas de prevenção, proteção e acolhimento das vítimas
dos diversos tipos de violência que as mulheres e meninas sofrem no nosso país, uma vez que, na maioria dos casos, isso é um agravamento de um processo crônico de violência doméstica ou familiar. Trazendo aqui então um gráfico do Anuário da Violência, trazendo as taxas de homicídios femininos e feminicídios no ano de 2022. Aqui nós temos os números de Goiás, que tinha uma taxa de 1,6% de feminicídio. E, além disso, trazendo alguns outros números, principalmente a faixa etária das vítimas de estupro, que configura em sua maioria como estupro de vulnerável, tendo um aumento, tendo uma maior prevalência dos estupros em crianças e adolescentes, tendo esse grande número na população entre 10 e 13 anos de idade. E nós temos aqui um número do Anuário da Violência, que 74.930 pessoas foram vítimas de estupro, incluindo estupro de vulnerável no ano de 2022. Nesses dados, nós temos que 6 em cada 10 vítimas são vulneráveis entre 10 e 13 anos. O estupro de vulnerável a gente configura naqueles casos em que são pessoas menores de 14 anos ou pessoas acima dessa faixa etária que não têm capacidades próprias de definição de limites, não tenham algum discernimento, seja por alguma deficiência física ou déficit cognitivo, por exemplo. Além disso, esses gráficos do Anuário da Violência trazem um grande aumento nos números de casos de estupros e de estupros de vulneráveis, chegando até esse dado de 2022. É importante ressaltar que nós podemos ser vítimas de estupro do sexo masculino e feminino, mas que a grande maioria do sexo feminino, de 88,7%, e que, na maioria dos casos, o estupro é realizado por um conhecido, sendo 82,7% dos casos, e que a maioria das vítimas de estupro são pessoas da raça negra, 56,8%. Além disso, o Anuário da Violência também traz que, nos casos de a relação entre a vítima e o autor dos estupros, sendo que até 13 anos de idade, a maioria dos casos o autor é algum familiar e também nas vítimas 14 anos ou mais, e que o parceiro íntimo passa a ter uma importância maior acima de 14 anos, com dados de 14,2% dos casos. Entre desconhecidos, os dados trazem de 3,9% abaixo de 13 anos e 22,8% acima de 14 anos. É muito importante destacar que o local em que ocorre a maioria dos casos de estupro é na residência, configurando como 57,8%. Nos casos de estupro em geral, no estupro sem ser em pessoas vulneráveis, 71,6% nos casos de estupro vulnerável e a média de 68,3% de todos os casos. Trazendo agora alguns dados sobre o atendimento à vítima de violência sexual, nós temos que é muito importante a gente ter uma atenção humanizada a essas vítimas, uma vez que a violência sexual é algo que engloba uma carga psicológica imensa a essas vítimas que tanto já sofreram de medo, trazem violência física e psicológica que muitas vezes está associada a uma violência doméstica crônica, trazem sentimentos de culpa, de humilhação, de vergonha. Muitas vezes essas mulheres já passaram por intimidação, chantagens, situações de insegurança que variam desde insegurança ao fato dessas mulheres terem essa violência dentro de casa, insegurança financeira associada, por exemplo, e é necessário que no atendimento a essas vítimas tenhamos
tempo, cuidado, respeito e disposição no atendimento e numa escuta qualificada. O acolhimento é a principal característica necessária para termos uma atenção humanizada a essas vítimas, e no atendimento a elas é importantíssimo observar, então, o respeito, a dignidade da pessoa, a não discriminação e, muito importante também, o sigilo e a privacidade. Essas pacientes devem ser encaminhadas a um acolhimento em serviços de referência que tenham, então, todo um atendimento organizado e qualificado para as vítimas de violência sexual, com equipe multidisciplinar, que vão desde esse primeiro atendimento até um atendimento posterior da violência, com acompanhamento psicológico, de serviço social também. É importante que exista um espaço para a escuta qualificada e com privacidade dessas pacientes, e elas devem ser informadas em cada etapa do atendimento e da importância dessas condutas, sendo que é sempre importante respeitar a decisão da paciente sobre a realização de qualquer procedimento, independente da fase do processo que esteja. Então, temos algumas etapas no atendimento. Primeiramente, o acolhimento, como eu abordei antes, o registro da história, o exame físico, coleta de vestígios, a contracepção de emergência, as profilaxias, a notificação compulsória e a realização de exames complementares nesse processo de atendimento e, posteriormente, nesse primeiro atendimento também, um acompanhamento social e psicológico dessas pacientes. Nós vamos ter, então, duas situações de fluxo de atendimento, quando a paciente procurar inicialmente o sistema de segurança pública ou o sistema de saúde. É muito importante que esteja disponível para essa população todo o acesso a esses serviços ofertados. Elas devem conhecer os serviços ofertados e se sentirem motivadas a procurar esses serviços caso necessitem. Então, a sala Lilás da polícia, que é a parte do sistema de segurança pública, e o Hospital Estadual da Mulher e o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, que são as unidades em Goiânia, que tem essa rede integral de atendimento para as vítimas de violência sexual. É importante ressaltar, então, que sempre deve haver uma articulação entre os setores de saúde e de segurança pública e justiça no atendimento a essas pacientes, visando sempre proteger as vítimas e garantir a responsabilização legal dos agressores. Então, como eu falei, nós temos duas entradas, quando a porta é o sistema de segurança pública e quando a porta é o sistema de saúde. No caso da segurança pública, o sistema irá registrar a ocorrência e encaminhar a paciente ao IML para a perícia. O IML irá caracterizar as lesões e realizar a coleta de vestígios e, posteriormente, então, encaminhar essa paciente ao sistema de saúde. No entanto, se em qualquer momento desse atendimento ocorrer alguma situação que configure urgência ou emergência médica, essa paciente será encaminhada diretamente ao sistema de saúde. Já quando a porta é o sistema de saúde, não é necessário que ela tenha registrado um boletim de ocorrência anteriormente para ser atendida, e é importante que nessa rede assistencial do Estado, da cidade, para as vítimas de violência sexual, esteja bem compactuado entre a equipe de perícia e os médicos assistentes para ver quem vai realizar o registro e a coleta de vestígios, e no caso, se for a equipe médica assistente, ela deve estar bem habilitada e capacitada para registrar a violência sexual e fazer a coleta de vestígios. É importante ressaltar que somente se a paciente optar pelo registro do boletim de ocorrência, então essas informações e vestígios coletados serão encaminhadas à autoridade policial quando solicitado. E é importante ressaltar que a equipe do sistema de saúde deve sempre sugerir a essa paciente, estimulá-la a registrar o boletim de ocorrência para garantir a responsabilização legal dos agressores e evitar um ciclo de perpetuação de violência para essas pacientes.
No atendimento a essas vítimas, então, quando vamos fazer anamnese, conversar com a paciente, é sempre importante que haja uma relação de respeito, empatia. Esses pacientes devem ter um acolhimento e escuta qualificada adequados, como eu falei anteriormente, deve sempre prestar atenção, realizar uma comunicação efetiva verbal e também não verbal, prestando atenção aos gestos desses pacientes, a postura que ela assume durante a consulta, iniciar sempre com perguntas abertas e evitar conduzir respostas, e só então, quando estiver esgotada essa livre narrativa, fazer questionamentos diretos, garantir a privacidade e confidencialidade desses pacientes, sempre respeitar as suas decisões durante o atendimento e fazer um atendimento livre de pré-julgamentos, imposição de valores, com linguagem simples, aproximativa, inteligível, que seja apropriada ao conhecimento, ao nível de instrução da paciente e sempre identificar as necessidades e riscos dos agravos à saúde de caso a caso para poder então organizar o acesso conforme as principais necessidades da paciente. Então, em relação ao exame físico, a gente deve sempre explicar para essa paciente a necessidade do exame, da coleta do material. É importante informar para a paciente os passo a passo dos exames, os locais do corpo que serão tocados e explicar todos os procedimentos e materiais coletados. Existe então um formulário que será preenchido e em que será descritas as lesões, o local, tamanho, número e forma das lesões de maneira crânio-caudal, tanto em regiões genitais quanto extragenitais. E se for consentido pela paciente, fotografar as lesões. É importante que seja realizado por um médico com a presença de outro profissional de saúde habilitado no atendimento de vítimas de violência sexual. E é importante ressaltar que a decisão e a autonomia da paciente devem ser sempre respeitadas na recusa em qualquer etapa do exame físico. Aqui é uma imagem do formulário, onde devem ser registradas as lesões mais frequentes. E a coleta do material biológico é uma etapa de suma importância, principalmente na parte de responsabilização do agressor. Então, a gente tem que ter uma assinatura, o termo de consentimento da vítima ou de um responsável para a coleta dos vestígios, sendo que deve ser realizado o mais rápido possível, pois a possibilidade de coleta em quantidade e qualidade adequados reduz de maneira considerável com o passar do tempo, especialmente após 72 horas. Deve sempre ter cuidado para evitar a contaminação com o ambiente e com o DNA de quem colheu a amostra. E essa amostra deve ser sempre acondicionada de maneira adequada para a preservação da integridade do material biológico. Vão ser colhidos alguns swabs que serão realizados de secreção vaginal, secreção anal, o sêmen e secreções ou fluidos que estejam em qualquer parte do corpo, seja face, lábios, tórax, abdômen, coxa, períneo ou de mordidas, devendo sempre ser prezado para a coleta desses materiais para pesquisa de DNA e de sêmen ou espermatozoides do agressor. Além disso, deve ser colhido vestígio subungueal, no caso de relato de luta corporal com o agressor. Cabelos e pelos devem ser colhidos com pinça esterilizada. As vestes e objetos que estavam na presença da vítima durante a agressão também devem ser coletados. E é importante que sejam coletadas células da mucosa oral da paciente para serem usadas como padrão genético de comparação com os vestígios coletados no seu corpo. Em relação à prevenção de STs, é uma etapa de suma importância no atendimento à vítima de violência sexual, sendo que a gente deve realizar a profilaxia de STs não virais, do HIV, da hepatite B e agora uma nova resolução que traz a profilaxia para HPV. Então, a gente vai fazer uma profilaxia para sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase, que seriam as ISTs não virais que podem ser transmitidas nesses casos de agressão. A profilaxia para a sífilis será realizada com penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades IM, em dose única,
Profilaxia para a gonorreia será realizada com ceftriaxona 500 mg, 1 ampola M em dose única, associada à azitromicina 500 mg, 2 comprimidos via oral em dose única, que também é a profilaxia para infecção por clamídia. Além disso, a tricomoníase será prevenida com 500 mg de metronidazol, 4 comprimidos via oral em dose única, totalizando uma dose de 2 gramas. É importante ressaltar que no caso de gestação em primeiro trimestre, o metronidazol não deverá ser utilizado. Para a profilaxia da hepatite B, é importante avaliar o status vacinal da paciente. Se a paciente não for vacinada ou tiver um esquema vacinal incompleto, ela deverá ser vacinada contra a hepatite B ou completar o esquema. E a gente só vai usar a imunoglobulina hiperimune para a hepatite B se a vítima for susceptível e o responsável pela violência seja HBsAg positivo, isso seja um dado conhecido, ou for de algum grupo de risco, como de usuário de drogas ilícitas. Ela deve ser aplicada o mais precoce possível, até no máximo 14 dias do dia da violência. Além disso, a profilaxia de HIV deverá ser realizada conforme o esquema de profilaxia pós-exposição. Ela deve ser iniciada o mais precocemente possível e será feita até 72 horas da exposição, sendo utilizado o esquema preferencial com tenofovir, lamivudina, dolutegravir durante 28 dias. É importante ressaltar que antes do início dessas profilaxias, nós devemos fazer a coleta de todas essas sorologias da paciente para o HIV, para a hepatite B, para a sífilis, de forma a avaliar se essa paciente já tinha um diagnóstico prévio, e se ela não tinha um diagnóstico prévio de HIV, a gente vai então realizar a profilaxia pós-exposição, senão, no caso, essa paciente já seria tratada, seria encaminhada para uma confirmação, diagnóstico e tratamento. Além disso, nós tivemos neste mês uma mudança com a adição da profilaxia para o HPV. Então, as vítimas de violência sexual agora são incluídas como grupo prioritário para vacinação contra o HPV. Então, pessoas de 9 a 45 anos ainda não vacinadas contra o HPV. Se a vítima já havia sido vacinada, elas não necessitarão de doses complementares. Então, em pessoas de 9 a 14 anos imunocompetentes, será realizado o esquema apenas com 2 doses em 0 e 6 meses. Pessoas de 15 a 45 anos imunocompetentes, será realizado o esquema com 3 doses. E pessoas de 9 a 45 anos, só que em condições especiais, como por exemplo, pacientes imunodeprimidos, HIV positivos, será realizado o esquema de 3 doses também. Sobre a contracepção de emergência, é uma parte muito importante do atendimento e que por vezes é esquecido. Essas pacientes, então, isso pode ser realizado de 2 formas. A primeira opção é com um comprimido de 1,5 mg de levonorgestrel via oral, ou 2 comprimidos de 0,75 mg em dose única até 5 dias após o estupro. Ou a segunda opção é de um comprimido de 0,75 mg via oral de 12 em 12 horas, totalizando 2 comprimidos até 5 dias após a exposição, após o estupro, mas a eficácia é sempre maior quanto mais próxima a relação for utilizada essa anticoncepção de emergência. Deve ser sempre realizada a notificação compulsória da violência doméstica, sexual ou de outras violências, sendo que ela é de notificação imediata, ou seja, em até 24 horas do momento que essa paciente chegou ao sistema de saúde. Sobre o abortamento legal, é importante ressaltar que, segundo o Decreto-Lei
de 1940 do Código Penal Brasileiro, o abortamento é permitido quando a gravidez resulta de um estupro, sendo que é necessário apenas o consentimento da mulher e ela não tem o dever legal de denunciar o caso à polícia. Ela deve sempre, obviamente, ser orientada a tomar providências policiais e judiciais, mas caso ela não faça, não lhe é negado o direito ao abortamento. São coletados alguns termos e esse atendimento é sempre realizado em instituição que tem uma rede de apoio preparada para realizar todos esses passos para o aborto legal. Então, tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido da paciente, que é o que é necessário da parte dela para que seja realizado o aborto. Essa paciente ou um responsável devem também assinar um termo de responsabilidade, se responsabilizando e falando que essa gravidez foi realmente resultado de um estupro. E deve ter todo o termo de relato circunstanciado, então a coleta de uma história do horário, do local em que ocorreu o estupro, descrição do agressor, quantos agressores haviam no momento, e o médico assistente irá então conferir um parecer técnico que a idade gestacional da gravidez corresponde à data informada no relato circunstanciado para garantir que não seja que a gravidez não seja resultante de algum outro evento que não do estupro. E após tudo isso, esse médico então emitirá um termo de aprovação de procedimentos de interrupção de gravidez que serão realizados em uma atenção especializada para esses casos. É importante falar sobre a objeção de consciência nesses casos. Então, o Código de Ética Médica traz no artigo 7, capítulo 1, que o médico tem o dever de exercer a profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais que ele não deseje, salvo na ausência de outro médico em caso de urgência ou quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente. E no artigo 9 do capítulo 2, relata que é direito do médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos para a lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. Só que é importante ressaltar o que é direito e o que é dever do médico. Então, lhe é direito a ele a objeção de consciência, o direito de recusa em realizar o abortamento em casos de gravidez resultante de violência sexual, só que também é dever dele informar a mulher sobre os seus direitos e, no caso de objeção de consciência, garantir a atenção ao abortamento por outro profissional da instituição ou de outro serviço. E é importante ressaltar que não há direito à objeção de consciência nos casos de risco de morte para a mulher, situação de abortamento judicialmente permitido, mas na ausência de outro profissional que o faça, quando a mulher puder sofrer danos ou agravos à saúde em razão da omissão do profissional, ou também no atendimento de complicações derivadas de aborto inseguro por se tratarem de casos de urgência. Essa é só uma frase tirada de um livro que nós precisamos sempre, então, lembrar das coisas que nos foram impostas às mulheres e que continuam sendo impostas nos casos de violências que vemos diariamente nos países que é no nosso país. O artigo científico que eu trouxe, então, é um artigo da orientadora da nossa aula, a doutora Júlia. Então, é sempre importante lembrar que, apesar de a violência sexual e doméstica serem de notificação compulsória, ainda existe uma subnotificação nos casos de violência sexual no nosso país e, principalmente, na região norte do país, existe uma escassez de estudos epidemiológicos que abordam a violência sexual contra as mulheres. E o objetivo desse artigo é, então, caracterizar os casos de violência sexual sofridos por mulheres notificados no SINAM, no município de Rio Branco, no Acre, entre 2011 e 2016. Eu não falei certinho, mas o nome do artigo é Violência Sexual em Mulheres na Amazônia Ocidental. Foi publicado na Revista de Saúde Pública no ano de 2021. Na metodologia, então, nós temos um estudo observacional, descritivo e retrospectivo que analisou o perfil de violência sexual contra mulheres notificadas
em Rio Branco entre os anos de 2011 e 2016, tendo sido analisados 1.648 casos. Entre os resultados, nós observamos que, em relação à distribuição de frequências, a maior proporção das mulheres tinha entre 10 e 14 anos, 70,8% da amostra, a maioria eram solteiras, pardas, apresentavam entre 5 e 8 anos de estudo e 51,8% delas estavam grávidas. A residência era o principal local de violência, 84,5% dos casos, e o principal vínculo com o agressor era de parceiro íntimo, 53,7% dos casos. Então, nessa gestante de 10 a 14 anos, o vínculo de agressor com parceiro íntimo chegava a 87% dos casos. E é importante lembrar que nos casos de violência por parceiro íntimo, nós temos casos de violência que ocorrem de forma repetida na residência da vítima, associada à violência psicológica e relação forçada no casamento. E esse estudo relata, então, uma importante associação desses casos ao casamento infantil. 41,2% dessas vítimas entre 10 e 14 anos se declaravam com estado civil de casada ou de união estável. O casamento infantil está associado ao abandono escolar, dependência financeira, gravidez na adolescência, violência doméstica e ao estupro marital. Outro dado importante do artigo é que 99,5% das pacientes gestantes não receberam profilaxias para ISTs e também não houve registro de contracepção de emergência e apenas 0,6% delas procuraram pelo aborto legal. Em real, que é o mais importante que ele destaca para a gente é essa importância do atendimento inicial englobar a profilaxia, a contracepção de emergência e a informação da paciente sobre os seus direitos. Nesse caso, nesse artigo, a motivação de grande parte das pacientes para procurar o sistema de saúde já foi devido a intercorrências na gestação ou assistência do parto e somente então foi notificada a violência sexual. Então, é de extrema importância que os agentes em saúde identifiquem a gestação suspeita de abuso, notifiquem e encaminhem essas pacientes para acompanhamento multidisciplinar. Essas foram minhas referências e muito obrigada.